Nicolau Maquiavel nasceu no ano de 1464 em Florença, na Itália, e se tornou um dos mais conhecidos filósofos políticos por defender a visão de que um governante, se necessário, deve ser cruel e fraudulento para obter e manter o poder. Nessa época, havia França e Espanha como grandes reinos fortes do ponto de vista político e prósperos do ponto de vista econômico. Período do ápice do Renascimento, a Itália era rica economicamente, porém frágil politicamente, porque era uma região fragmentada formada por pequenas cidades e estados, que não conseguiam se unir para formar um estado maior e mais forte politicamente. Durante sua juventude, Florença era governada por Lorenzo de Médici, que morreu em 1492 e teve sua família expulsa de Florença, que se tornou uma república em 1498, sob a liderança de Soderini. Aos 29 anos, conquistou o cargo de segunda chancelaria, que representava um forte poder dentro do governo republicano, onde se manteve por mais 14 anos participando de forma ativa na política, realizando viagens para costurar aliança com outras cidades-estados e tendo a oportunidade de analisar de perto como os grandes homens faziam política na época e como chegavam ao poder e o que faziam para se manter. Em 1502, se casou com Marietta Corsini e teve 6 filhos. Após 8 anos, em 1510, inspirado por sua leitura a respeito da história romana, organizou uma milícia civil da República de Florença. Em 1512, o governo republicano sofre um golpe, é deposto e o governo dos Médicis volta ao poder, expulsando todos que participavam do governo republicano para que não tivessem mais nenhum poder de influência sobre Florença. Maquiavel foi demitido de seu cargo e, no ano seguinte, preso por supostamente ter colaborado contra a família Médici. Afirmando ser inocente, foi liberado da prisão e então se isolou em uma pequena propriedade em São Cassiano, próximo a Florença. Lá, encontrou como uma solução para voltar a atuar no cenário político de Florença, começar a transcrever em livros tudo o que adquiriu de experiência enquanto ocupava o cargo de segunda chancelaria e seus estudos históricos. Seu intuito era criar uma obra dedicada a Lourenço para que o mesmo visse e desse um cargo na política para Maquiavel, e também estava escrevendo um manual de como unificar a Península Itálica. A obra-prima de Maquiavel pode ser considerada um guia de conselhos para governantes. O tema central do livro é o de que, para permanecer no poder, o líder deve estar disposto a desrespeitar qualquer consideração moral e recorrer inteiramente à força e ao poder da decepção. Ele também ensinou que, para obter sucesso, um líder deve estar cercado por ministros leais, competentes e confiáveis. Um dos temas mais importantes de O Príncipe é o debate sobre a seguinte questão: é preferível que um líder seja amado ou temido? Maquiavel responde que é importante ser amado e também temido, porém é melhor ser temido do que amado. Ele explica que o amor é um sentimento volúvel e inconstante, já que as pessoas são naturalmente egoístas e podem frequentemente mudar sua lealdade. Porém, o medo de ser punido é um sentimento que não pode ser modificado ou ignorado tão facilmente. O autor também afirma que, se necessário, um governante deve mentir e trapacear. O autor declara que é melhor para um líder caluniar do que agir de acordo com suas promessas, se estas forem resultar em consequências adversas para sua administração e seus interesses. Além do mais, Maquiavel produziu outras obras, como A Arte da Guerra e História de Florença. A escola literária pertencente à época era o Renascimento, que foi um período de intensa renovação. Caracterizou-se por um movimento intelectual baseado na recuperação dos valores e modelos da antiguidade greco-romana, contrapondo-os à tradição medieval ou adaptando-os a ela. O Renascimento referiu-se não apenas às artes plásticas, à arquitetura e às letras, mas também à organização política e econômica da sociedade. Encontramos em Maquiavel uma crítica ao aristotelianismo teológico aceito pela Igreja e a relação da Igreja com o Estado, que levaria muitas decisões práticas a serem tomadas com base em ideais imaginários. O aristotelianismo teológico foi a mais sofisticada forma de justificação do cristianismo, e na visão de Maquiavel teve como efeito justificar a preguiça e inação das pessoas frente aos desafios da vida e da sociedade, ao esperar pela providência divina para solucionar tais desafios. Este posicionamento de recusar da sorte e destino baseados em algo externo à vida humana classificou Maquiavel como um humanista. Maquiavel foi criticado e repudiado veementemente por diversos estudiosos políticos e especialmente teóricos da moral como, por exemplo, Adam Smith.
o que contribuiu para a associação de seu nome a uma característica inescrupulosa, com a criação do adjetivo maquiavélico. As teorias de Maquiavel são: os fins justificam os meios, ou seja, a suprema obrigação do governante é manter o poder e a segurança do país que governa, ainda que para isso ele tenha que derramar sangue. Se a ocasião exigir matar alguém, assim o deve fazer, ou seja, a conduta do governante deve ser de acordo com a situação. Não importa o que o governante faça em seus domínios, desde que seja para se manter com autoridade. Ele deve ser falso. O governante não precisa ter qualidades, mas sim deixar parecer ao povo que ele tem. O governante deve se manter alerta com todos, já que todas as pessoas são movidas exclusivamente por interesses egoístas e ambições de poder pessoal. Sempre que alguém tiver o desejo e uma oportunidade de roubar, assim o fará, pois a natureza humana é corruptível e, por isso, o ser humano é capaz de se corromper sempre que os desejos se sobrepõem. Todos são seus adversários políticos, ou seja, o governante deve supor que todos os homens são potencialmente seus rivais e, por isso, deve tratar de lançar uns contra os outros em proveito próprio. Para o governante, é melhor ser considerado como miserável do que como gastador. Adam Smith é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Ele procurou demonstrar que a riqueza das nações resultava da atuação de indivíduos que, movidos apenas pelo seu próprio interesse, promoviam um crescimento econômico e a inovação tecnológica. Dentre as propostas do liberalismo econômico estavam a crença na capacidade do mercado de se autorregular e, com isso, promover o bem comum, a não intervenção dos estados na economia, a ausência de medidas protecionistas e a ausência de monopólios comerciais, sendo assim contrários a Maquiavel, que defendia que o Estado deveria sim interferir nos preços de mercado de forma a controlar a economia como um todo. A partir disso, compreende-se que para Smith o Estado não era a única ameaça no mercado. Os capitalistas também representavam um risco para o próprio sistema, porque os valores egoístas, sem serem guiados por uma moral, tendem a subverter a própria ordem.